Olá, queridos irmãos e irmãs da Renovação Carismática Católica. Nós vamos acompanhar e dar continuidade ao estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, agora com os capítulos 3 e 4. Apenas como uma primeira indicação, eu vou me utilizar como referência do texto da Bíblia de Jerusalém. Então pode ser que, se você estiver acompanhando com alguma outra tradução da Bíblia, algumas palavras estejam diferentes. Então não estranhe esta diferença de palavras nas diferentes traduções da Bíblia. Vou deixar aí na tela a divisão do texto. São 2 capítulos que nós iremos estudar, e estes 2 capítulos eles têm divisões menores, que nós organizamos desta maneira, seguindo justamente o critério da Bíblia de Jerusalém. Em primeiro lugar, como você deve estar notando, nós temos o episódio da cura de um aleijado, dos versículos de 1 a 10 do capítulo 3. A segunda divisão é o discurso de São Pedro, dos versículos de 11 a 26. A terceira divisão do texto é Pedro e João diante do Sinédrio, aí já a partir do capítulo 4, dos versículos de 1 a 22. E também a quarta divisão do texto, oração dos apóstolos na perseguição, capítulo 4, dos versículos de 23 a 31. E por fim, terminando o nosso estudo, nós teremos a última divisão do texto, que tem por título A Primeira Comunidade Cristã, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Como vamos estudar esta primeira divisão da cura do aleijado, faço brevemente a leitura do texto sagrado para que nós possamos acompanhá-lo. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença, e todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: Nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, os seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois ele era quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Esta então é a primeira parte do nosso texto a respeito da cura do aleijado. As primeiras indicações desta primeira divisão do texto, do capítulo 3, esse episódio, ele gira em torno da figura de Pedro e de João, como nós bem ouvimos aí nesse trecho. Aqui nós temos que entender, amados irmãos e irmãs, que se inicia o protagonismo dos discípulos e dos apóstolos. Agora cabia à comunidade cristã, então, dar continuidade a tudo aquilo que Jesus havia iniciado. Os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, então, é quem continuaria as obras do Senhor Jesus, e mesmo ainda eles prolongavam a pessoa de Jesus Cristo no tempo através das suas obras. Então, esse primeiro milagre que nós acompanhamos aí às portas do templo tem por sinal isso, uma continuidade da ação e das obras de Jesus. Nós estávamos acostumados, por exemplo, no Evangelho, a ver Jesus estando sempre à frente e realizando os milagres. Agora, era a igreja primitiva, na figura dos apóstolos e dos discípulos, quem continuava toda esta obra e esta missão de Jesus. O segundo ponto que eu aponto, indico a respeito desse texto, é que
este se trata do primeiro milagre realizado depois da subida de Jesus aos céus. É o primeiro milagre da comunidade cristã operado por intermédio de São Pedro. O segundo ponto também que eu ressalto é que este episódio da cura do aleijado, ele tem uma ligação com Atos 2, versículo 43. Nesse trecho de 2,43, nós vemos ali que existia um temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, ou seja, uma confirmação daquilo que aparece em Atos 2,43. Existe também, lá no capítulo 2 de Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo. E através deste derramamento do Espírito, muitas obras aconteceriam. Então, esse trecho da cura do aleijado também tem uma profunda ligação com a profecia de Joel. Outra questão, você deve ter notado no texto, é que João e Pedro, eles sobem ao templo para orar às 3 da tarde. Por que este horário? Este era um dos momentos de oração que existia no templo, sempre pautados por alguns momentos, por algumas horas do dia. Era a segunda oração do dia, que era ocorrida um pouquinho antes do pôr do sol, no fim do dia judaico. O fim do dia judaico acontecia sempre por volta das 6 da tarde. E esta oração, às 3 da tarde, era, digamos assim, a chamada oração da tarde, antes então do encerramento das atividades do Templo de Jerusalém. Você também ouviu a expressão Porta Formosa, não é? Que o aleijado estava próximo à Porta Formosa do templo. A cidade de Jerusalém era cercada por muralhas e essas muralhas possuíam algumas portas. Eram ao todo 8 portas que cercavam a cidade de Jerusalém. A Porta Formosa do templo, ela não tem muitas referências no judaísmo de qual seria possivelmente esta porta. Existem alguns estudos, algumas possibilidades sobre qual seria a localização exata desta porta, mas são apenas possibilidades, não é, que os estudiosos levantam a respeito desta localização da porta, e não é uma questão que nós vamos aprofundar aqui no nosso estudo. E também no versículo 6, que nós temos a cura propriamente do aleijado através das palavras de São Pedro, veja que a cura acontece por intermédio da invocação do nome de Jesus, ou seja, não acontece por um poder de São Pedro, não acontece através de uma fórmula mágica que é dita, mas invocando-se o nome de Jesus. Isso significa, então, que o nome de Jesus é quem tem autoridade e poder para a realização daquela cura. É diferente de uma mágica, porque isso requer da pessoa que invoca o nome de Jesus uma fé, uma adesão à sua pessoa. Se fosse apenas uma fórmula mágica, qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm fé, poderiam invocar este nome e esta cura então aconteceria. A diferença, portanto, é que São Pedro tem uma adesão profunda à proposta, à pessoa de Jesus Cristo, por isso é atendido na sua oração. Nós vamos agora à segunda parte do nosso estudo, que é o discurso de São Pedro, que é seguido deste milagre da cura do aleijado, dos versículos de 11 a 26. Como ele, o aleijado, não largasse Pedro e João, acorreu todo o povo atônito junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: Homem de Israel, por que vós admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino, enquanto fazíeis morrer o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas, graças à fé em seu nome, este homem que contemplais,
e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou, e a fé que nos vem por ele é quem deu a este homem a sua perfeita saúde diante de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciara pela boca de todos os profetas, a saber, que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará ele o Cristo, que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis, e em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que o seguiram a falar, pronunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afastar de suas maldades. Esta é a segunda parte do texto, é o discurso que São Pedro profere após a realização deste milagre. Muitas pessoas começam a ir ao encontro de Pedro, de João, vendo que aquele homem que era aleijado estava curado, começam a nutrir, tanto por Pedro como João, uma grande admiração, estavam entusiasmados com tudo aquilo que havia acontecido. Com isso, nós vemos que há uma sequência lógica aqui. Primeiro o milagre, um sinal, e em seguida esse discurso chamado um discurso querigmático. É a mesma lógica que Jesus se utilizava. Em muitos momentos Jesus realizava um milagre, um sinal, e em seguida havia um ensinamento muito concreto por conta daquele sinal que havia acontecido. Esta lógica própria de Jesus, São Pedro também segue. E perceba que o milagre acontece não pelo milagre em si, mas o milagre ele dá uma autoridade à pessoa que está falando. Assim, as palavras de São Pedro, elas não são palavras vazias ou ditas em seu próprio nome, mas são palavras que carregam o peso de uma autoridade que ele adquiriu por conta deste milagre que aconteceu. Outra característica que eu chamo a atenção é que este discurso de São Pedro ele pode ser definido como um discurso querigmático. Nos Atos dos Apóstolos, este é o segundo discurso querigmático de São Pedro. O primeiro deles acontece lá no capítulo 2, no versículo 14. Este, portanto, é o segundo dos oito discursos que São Pedro realiza de maneira querigmática. Querigma você já deve saber, é aquele núcleo da fé, aquele discurso a respeito do núcleo central da nossa fé cristã, que diz respeito à paixão, morte e ressurreição do Senhor, diz respeito também à nossa insuficiência enquanto pecadores, temos erros, falhas, e também é seguido sempre por uma proposta de conversão e de salvação. Estes discursos de São Pedro, eles não são uma espécie de palestras sobre Jesus, mas são testemunhos. Afinal, São Pedro conviveu com Jesus, teve a oportunidade de presenciar muitas situações, ouvir muitas das suas palavras. Portanto, o que São Pedro faz é uma verdadeira pregação com base naquilo que ele mesmo experimentou e viveu com a pessoa de Jesus Cristo. A estrutura desta pregação de São Pedro, ela segue uma lógica que se repete em boa parte dos discursos querigmáticos. O primeiro ponto deste discurso é uma introdução, um primeiro contato com os ouvintes através de uma situação concreta. No caso ali,
foi a cura do aleijado. Depois da introdução, nós temos o ponto central, que é a apresentação da pessoa de Jesus Cristo de uma maneira bastante resumida, o apresentando como Senhor e Salvador, o verdadeiro Messias que haveria de vir. E por fim, o convite. A partir da consciência dos erros e dos pecados, os ouvintes são convidados a se arrependerem e aderirem a Jesus Cristo. Eu ressalto alguns detalhes deste trecho do discurso de São Pedro. No versículo 13, ele diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Perceba que esta é uma fórmula que se repete em alguns momentos da Sagrada Escritura. Foi justamente a fórmula proferida por Moisés na sarça ardente, quando ele teve o seu encontro com Deus. No versículo 26, São Pedro chama Jesus, invoca Jesus ali com o título de servo. Aquele servo que foi obediente até a morte. No fundo, São Pedro está fazendo um paralelo aqui com o discurso do servo sofredor, que nós encontramos lá no profeta Isaías, no capítulo 52, em que este servo, chamado servo sofredor, em tudo é obediente à vontade de Deus, realizando sempre a sua vontade, procurando manter a sua fidelidade, apesar de sofrer injustiças, calúnias, violências, este servo se mantém firme até o fim. No versículo 17, São Pedro também afirma que aqueles homens e mulheres que o escutavam, ele tinha certeza de que eles agiram por ignorância. Aqui São Pedro atribui, portanto, o motivo da paixão e morte de Jesus não por uma consciência das pessoas a respeito daquilo que estavam fazendo, mas por uma ignorância. Afinal, muito possivelmente elas não sabiam da implicância, do alcance daquilo que elas estavam realizando, do plano que Deus tinha por detrás de todo aquele episódio para salvar a humanidade. Portanto, São Pedro atribui aqui a uma verdadeira ignorância das pessoas a respeito da condenação de Jesus à morte. E lá no finalzinho do discurso de São Pedro, você deve ter notado que ele relembra Moisés e uma profecia de Moisés. Esta profecia dizia respeito que em algum tempo Deus iria suscitar no meio do seu povo um profeta semelhante a Moisés, e esta seria a grande ocasião para que Israel, e não apenas uma ou outra pessoa, mas Israel como um todo, se convertesse. Então, no fundo, ao invocar a pessoa de Moisés, esta profecia, São Pedro está declarando que Jesus cumpre esta profecia, ele é o verdadeiro Messias, este é o profeta que, como Moisés, veio, portanto, convidar Israel a uma verdadeira conversão, e ele também está dizendo com este argumento que aquele é do tempo da conversão, aquela era a oportunidade que Israel tinha para chegar a uma verdadeira conversão de fato. Talvez fosse a última oportunidade, afinal, esta profecia de Moisés dizia respeito a uma espécie de grande oportunidade que o povo teria para uma verdadeira mudança de vida. Então, com este argumento, São Pedro está fazendo um verdadeiro clamor, uma verdadeira convocação para a conversão do povo de Israel. Nós vamos agora à terceira parte do nosso texto, que é Pedro e João diante do Sinédrio, capítulo 4 já, versículos de 1 a 22. Diz assim o texto: Falavam eles ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso?
Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Mas vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio, e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los, com ameaças, de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo, aos olhos de Deus, obedecer mais a vós do que a Deus. Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em puni-los. Também por causa do povo, todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. O discurso de São Pedro, diante do Sinédrio, é bastante interessante. Logo após a cura do aleijado, eles foram conduzidos, então, ao Sinédrio. Houve ali, portanto, uma certa confusão. E, diante do Sinédrio, São Pedro tem a oportunidade de fazer mais um discurso, convidando todos à conversão. Diante do fato ocorrido, que era inegável, o Sinédrio, os sumos sacerdotes, todos os membros do Sinédrio não puderam fazer outra coisa senão libertar Pedro e João e também dar a eles uma repreensão, dizendo que eles não deveriam falar mais no nome de Jesus, embora São Pedro negasse. São Pedro não aceitou esta ordem e, pelo contrário, afirmou que antes ele deveria obedecer a Deus do que aqueles homens. Vamos às primeiras indicações do nosso texto. Lá no versículo 1 do capítulo 4, nós vemos a expressão oficial do templo. No templo existia uma espécie de guarda, ou um conjunto de homens que se ocupavam, portanto, de preservar a ordem no templo. E eles tinham um oficial, como se fosse uma espécie de polícia que cuidava e zelava pela ordem no templo de Jerusalém. Você também ouviu a expressão que ali havia sacerdotes e também saduceus. Os saduceus, eles são um dos grupos religiosos, judaicos, que existiam no tempo de Jesus. Existiam muitos desses grupos. O mais famoso deles, que você certamente já ouviu, são os fariseus. Os saduceus, eles eram até contrários aos fariseus, justamente porque eles não acreditavam na possibilidade da ressurreição dos mortos. Os saduceus estarem ali diante de Pedro e João significava justamente uma afronta, porque como eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, possivelmente eles também não acreditavam em nada a respeito da pregação de São Pedro e João, justamente porque eles não acreditavam na possibilidade da ressurreição de Jesus. No versículo 3, você também tem a possibilidade de ver ali a expressão de que estava anoitecendo. E por isso, então, Pedro e João ficaram presos
e somente no dia seguinte é que foram julgados. Por que isso aconteceu e não foram julgados no mesmo dia? Acontece que todos estes processos de julgamentos deveriam ser feitos sempre antes do anoitecer. E o anoitecer para o judeu era às 6 da tarde. Então, possivelmente, eles chegaram muito próximos, foram levados muito próximos ao horário do anoitecer, tiveram que permanecer presos para que na manhã seguinte, então, eles fossem julgados como prescrevia a lei naquele tempo. No versículo 5, você também vê a expressão que havia os chefes, os anciãos e os escribas. Na verdade, essa descrição está dizendo como era a composição do sinédrio. O sinédrio era como se fosse uma espécie de corte suprema judaica. Era uma espécie de corte de juízes que eles deveriam julgar todos os casos que diziam respeito à religião, à fé judaica, outras questões. Normalmente existiam também tribunais próprios de cada cidade, mas em Jerusalém existia o Supremo Tribunal, que era este sumo sinédrio, esse sinédrio que tinha uma composição até maior de juízes do que em outras cidades. O sinédrio de Jerusalém, por exemplo, ele contava com a participação de 71 juízes. É diante deste quadro, não é diante dessa composição de homens, que São Pedro e João se apresentam e ainda fazem aquele discurso convidando todos à conversão. Você também vê aí alguns nomes que são citados. O primeiro deles é Anás, um antigo sumo sacerdote. Também Caifás, que era genro de Anás, que também havia sido sumo sacerdote a partir do ano 18 depois de Cristo. E também Jonatas. Algumas traduções da Bíblia trazem o nome de João ao invés de Jonatas, que também foi sumo sacerdote, possivelmente o sumo sacerdote daquele ano. Jonatas foi indicado sumo sacerdote a partir do ano 36 depois de Cristo. Neste texto nós vemos que São Pedro ele é questionado em nome de quem aquela obra, aquele milagre havia acontecido. Uma característica importante de nós notarmos é que a comunidade primitiva nunca atribuía a si ou a pessoas da sua comunidade a autoria das obras, de tudo aquilo que acontecia. Mas a autoria de tudo sempre era atribuída à pessoa de Jesus Cristo. Desta maneira, a comunidade cristã primitiva indicava que pelo ressuscitado, pela presença do Cristo ressuscitado no seu meio, é que aquelas obras haviam acontecido. Então, não era em nome de Pedro ou de João ou de qualquer outra pessoa que o aleijado havia sido curado, mas o próprio Cristo, presente na comunidade cristã, é quem havia realizado aquela obra. Também lá no versículo 11 nós vemos São Pedro dizer: a pedra que vós, construtores, rejeitastes. São Pedro está lembrando do Salmo 118. Existe essa expressão lá no Salmo 118 sobre a rejeição que o Messias iria sofrer no seu tempo, quando ele viesse. Diz respeito à pedra que os construtores de Israel iriam rejeitar. Não era qualquer pedra, mas a pedra angular, ou seja, a pedra que dá sustentação a todo o edifício construído. No versículo 13, nós vemos também a expressão de que eles eram homens iletrados e sem posição social. Pedro e João, eles estão diante do sinédrio, ou seja, diante de homens que eram especialistas na religião, muitos deles especialistas na Sagrada Escritura, homens experientes e experimentados nas questões da fé, e eles, Pedro e João, eram pescadores, muito possivelmente sem qualquer estudo, possivelmente até mesmo iletrados. E, nesse sentido, o discurso tão bonito de São Pedro, tão embasado, acaba deixando aqueles homens impressionados, porque era uma quantidade grande de homens que estavam ali para esse julgamento, e mesmo assim São Pedro não se intimida, apesar do seu pouco conhecimento, diante daquelas pessoas. Isso mostra, então, que o discurso a respeito do Cristo, do ressuscitado, não tem a ver apenas com um conhecimento intelectual,
mas tem a ver também com o testemunho. É a partir do testemunho que Pedro realiza com Jesus que ele então tem condições de falar daquilo que o próprio Deus realizou no meio deles. Lá no versículo 20, nós vemos que São Pedro afirma: não podemos deixar de falar. Mesmo sendo ameaçado, Pedro não fica intimidado diante das palavras do sumo sacerdote, do sinédrio, indicando que aquilo que ele deveria realizar, a obra que foi confiada a ele de anúncio, ela era uma obra irrenunciável. Não deveria ele obedecer aos homens, deveria antes obedecer a Deus. Aqui uma marca, uma característica do compromisso que São Pedro assume então de ser um verdadeiro anunciador, reconhecendo que mesmo as ameaças, mesmo as intimidações, não poderiam, portanto, parar a obra do anúncio do Evangelho. Nós vamos agora à quarta parte do nosso texto, que é a oração dos apóstolos na perseguição, versículos de 23 a 31. Uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhes disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, todos juntos elevaram a voz, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque pela arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos, os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão, para que se realizem curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Nós vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, que após serem soltos, Pedro e João, eles retornam para a comunidade e agora dão um testemunho de tudo aquilo que havia acontecido, relatam as ameaças e as palavras do Sinédrio dirigida a eles, e então toda a comunidade, juntamente com São Pedro, elevam a Deus um grande clamor e uma grande oração. Note que a essência desta oração que São Pedro eleva aos céus é uma parte do Salmo 2, dos versículos de 1 a 2, em que o salmista questiona a conspiração que as nações faziam contra Deus, não é? Juntamente com uma parte do próprio povo de Israel. Diz assim o início do Salmo 2. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu ungido. Pedro então está fazendo um paralelo deste Salmo 2 com o que havia ocorrido em relação a Jesus. E por isso ele faz uma associação de alguns nomes do seu tempo, justamente para indicar que houve uma espécie de associação, talvez por ignorância ou não, tanto dos chefes de Israel, com pagãos e até com parte do povo de Israel, para irem contra o projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O finalzinho desta oração é um grande pedido a Deus, para que Deus continuasse dando forças a cada um destes servos, cada um dos membros da comunidade cristã, para que eles continuassem anunciando, que os milagres continuassem acontecendo, que sinais e prodígios estivessem sempre presentes no meio da comunidade cristã. E nós vamos agora à última parte do nosso texto, que é a primeira comunidade cristã
capítulo 4, versículos de 32 a 37. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. E ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor, e todos tinham grande aceitação. Não havia entre eles necessitado algum. De fato, os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das vendas e os depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um segundo a sua necessidade. José, a quem os apóstolos deram o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita, originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro depositando-o aos pés dos apóstolos. Nesse texto, queridos irmãos e irmãs, nessa parte do texto do capítulo 4, nós vemos algumas características que fazem parte da primeira comunidade cristã, comunidade primitiva. Há uma descrição desta comunidade de modo que sobressaem essas características que são muito marcantes, bonitas e importantes. Em primeiro lugar, nós vemos que esta era uma comunidade altruísta, ou seja, havia um cuidado, uma preocupação para com todos da comunidade, de modo que ninguém deveria passar necessidades. Em segundo lugar, era uma comunidade testemunhal, ou seja, os apóstolos e os membros da comunidade se ocupavam em testemunhar pela vida e pela palavra a pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, essa comunidade era uma comunidade de partilha. Os bens eram distribuídos entre todos segundo as necessidades de cada um, de modo que ninguém ficasse de fora, de modo que ninguém ficasse privado de passando alguma necessidade. E o último ponto dessa comunidade é que é uma comunidade marcada pela confiança e pelo despojamento. Os bens eram depositados aos pés dos apóstolos integralmente, como nós bem ouvimos nesse texto, inclusive o caso de Barnabé, que vende o seu campo e deposita então o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles distribuíssem da melhor maneira possível, marcando assim então a característica de um verdadeiro despojamento e uma confiança na pessoa dos apóstolos, de modo que se entendia que eles fariam a melhor coisa possível para o bem da comunidade cristã. Meus queridos irmãos e irmãs que acompanharam este breve estudo dos capítulos 3 e 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, eu espero que este breve estudo tenha sido proveitoso para todos, que todos nós tenhamos sempre em nosso coração uma verdadeira sede para compreender as Sagradas Escrituras, estudá-las cada vez mais, meditá-las e, de fato, podermos vivenciá-la todos os dias. Deus abençoe a todos.